Temos liberdade de opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o nosso comentarista, o Fernando Molica. Molica, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos falar sobre política, porque durante um evento contra a corrupção em Brasília, sem citar nominalmente o ministro do STF, de Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro disse que a prisão do deputado federal Daniel Silveira por ataques à corte não tem cabimento, nas palavras do presidente. Vamos ouvir o que ele disse. Ninguém pode estar acima da Constituição. Ninguém pode interpretar a Constituição da maneira que ele bem entender. Ninguém pode prender ninguém, se não um flagrante delito, né? O policial pode por outros motivos, né? Mas um cidadão, um flagrante delito, ainda mais prender um parlamentar. Não tem cabimento isso. Ninguém pode ser autoritário nesse país. E olhem só, quando se fala em ditaduras, quem promove é o chefe do executivo. Aqui é o contrário, é o chefe do executivo que briga por democracia. Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu. Mas o que fazer? Será que queriam que eu tomasse medidas extremadas? Como é que ficaria o Brasil perante o mundo? Para possíveis barreiras comerciais, problemas internos? Nós vamos continuar dentro das 4 linhas da Constituição. Molica, como que você avalia mais essa declaração do presidente Bolsonaro envolvendo o ministro Alexandre de Moraes? Bem, primeiro, uma afirmação ali preocupante, né? Quando ele diz que só não tomou medidas autoritárias por conta da repercussão internacional, da repercussão negativa que essas medidas teriam. Então, isso é preocupante. Tem um lado bom, né? Sinal de que há uma contenção a essas tendências autoritárias do presidente Jair Bolsonaro. Existe uma contenção a isso, a eventual repercussão internacional, a repercussão que efetivamente ocorreria. Agora, é preocupante quando ele diz que só não tomou essas medidas por conta disso. Mas vamos lá. É mais ou menos esperado, né? O presidente, sempre que ele se vê acuado, e agora ele está aí, essa expectativa, essa perspectiva de crescimento da candidatura do ex-ministro Sérgio Moro, que preferencialmente cresceria, né, nesse eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, e isso deixa o presidente mais tenso. E aí vem essa questão também do avanço das investigações contra aliados seus, até a prisão de aliados seus, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de investigar o presidente Jair Bolsonaro por aquela fake news, né? Foi uma fake news, ele associar vacinas contra a Covid à maior possibilidade de a pessoa contrair, desenvolver o HIV, desenvolver a AIDS. Então ele está sendo investigado por isso. E aí ele utiliza um recurso, sempre que ele se vê acuado, ele parte para o ataque. Ele estava até mais quietinho, né? Desde setembro que ele estava mais quieto, mas ele vem e parte para o ataque. E aí ele mobiliza a militância dele, que vive desse tipo de situação, que precisa desse tipo de estímulo. Foi assim que o presidente Bolsonaro cresceu na vida política. Enfim, aí ele joga isso, meio que joga para a arquibancada, né? Aí ele fala do ministro do Supremo. Ontem eu conversei com um ministro do Supremo Tribunal Federal que disse que não vê grande problema nesse tipo de afirmação do presidente, que era esperado, que depois de um determinado tempo ele acaba fazendo isso mesmo, que está tudo sob controle, mas que, enfim, existe aí uma questão eleitoral. E esse meu ministro lembrou que o presidente gosta de trabalhar questões periféricas, né? A gente está aí diante de uma inflação subindo, taxas de juros que vão, em janeiro, o Banco Central já anunciou, vão chegar aos 10 dígitos, aos 2 dígitos, desculpe, vão chegar a 10 pontos, 10 e pouquinho, 2 dígitos. E isso afeta a vida de todos nós. Isso afeta a vida do empresário que vai pegar dinheiro para investir, esse dinheiro fica mais caro, né? O juro é maior, afeta a vida de quem vai comprar uma geladeira, quem vai comprar um carro, quem vai tentar entrar num financiamento de casa própria, afeta tudo. E o presidente foge desses assuntos. E aí joga meio para a arquibancada e vai e fala dos temas que lhes são mais caros. Tenta imobilizar a sua parte. Enfim, é uma situação delicada, mas que é uma repetição. É uma estratégia comum do presidente Jair Bolsonaro, que só sabe jogar assim, joga na canelada, joga no confronto.
Seguimos falando sobre ele porque o presidente editou um decreto para dar mais transparência às emendas de relator. Esses recursos vinham sendo questionados porque eram distribuídos entre os parlamentares sem um critério objetivo e oficializado. Era o chamado orçamento secreto. O decreto, então, determina que a publicidade das informações seja divulgada num prazo de 90 dias. Como que você avalia, Molica, esse decreto? Bem, primeiro, é uma boa medida, né? Medida importante que esse decreto sai como uma consequência direta da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que deu um aperto aí nessa questão do orçamento secreto. Depois a ministra Rosa Weber voltou um pouco atrás, mas enfim, existe uma preocupação no Supremo, existe já uma decisão do plenário do Supremo em relação a isso, de garantir maior transparência a essas emendas. Agora, eu dei uma olhadinha no texto do decreto, ainda me parece muito afinado com aquela resolução da Câmara e do Senado, a resolução que foi aí de semana passada, né, há poucos dias, que estabelece transparência, mas uma transparência meio opaca, né? Aquela resolução da Câmara dos Deputados e do Senado diz que haverá divulgação de quem solicitou aquela verba, que pode ser um parlamentar, mas também pode ser uma prefeitura, um governo do estado, uma associação, uma ONG, enfim, não deixa claro, criou uma brechazinha para que o nome do parlamentar, do deputado, do senador não fique explícito. E é fundamental que o nome do deputado, do senador que encaminhou aquele pedido ou que fez aquele pedido fique explícito, porque só assim é que a gente vai conseguir medir aquela relação de causa e efeito, aquela medida de tomar lá da cá. Né, do governo conceder uma verba para tal deputado para que ele vote a favor do governo em determinado projeto, enfim. Então, é essencial isso. E esse decreto do presidente fala assim, amplo acesso público aos documentos e dados referentes às solicitações de distribuição das emendas de relator geral. E aí, mas esse acesso público vai ser o quê? Vai se basear apenas no que o Congresso divulgar? E se o Congresso mantiver, de acordo com a própria resolução que é citada nesse decreto do presidente da República, e aí se o Congresso utilizar apenas os seus próprios critérios, né, dizer, foi o prefeito tal que pediu, foi a associação de moradores da cidade X que pediu isso, e não entregar o nome do deputado ou do senador, é uma transparência opaca, e transparência opaca não é transparência. É importante, inclusive, esperarmos como o Supremo Tribunal Federal vai reagir a essa decisão do Congresso Nacional, e esse decreto do presidente da República me parece, assim, numa primeira lida, muito amarrado a essa transparência opaca que foi definida pelo Senado e pela Câmara. Molica, a partir de amanhã, os viajantes que entrarem no Brasil vão ter que comprovar a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a portaria divulgada pelo governo. Quem não se imunizou, no entanto, não vai ser barrado, mas vai ter que apresentar um teste negativo da doença e também cumprir aquela quarentena de 5 dias antes de ser liberado. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou para a CNN sobre essa medida. Vamos ver. Entendemos, sim, que é uma medida de reforço à segurança, à proteção sanitária que podemos ofertar à nossa população, e passa também uma mensagem clara aos viajantes de que é até melhor realmente vir vacinado, porque vindo vacinado não haverá a necessidade da autoquarentena, não haverá o custo de pagar uma estadia mais prolongada, não haverá a necessidade de novos testes feitos em território nacional, então será muito melhor vir vacinado. Molica, como que você avalia a decisão do governo federal dessa quarentena de 5 dias? Olha, Muriel, o presidente chiou, reclamou, xingou, ele continua muito empenhado em garantir o direito de ir e vir do coronavírus. Né? O coronavírus tem todos os direitos, né? Na visão do presidente, até o coronavírus trazido por estrangeiros, o presidente quer liberar, não quer impor restrições a ele. Mas, enfim, ele reclamou muito, mas na prática o governo cedeu, né? Quando cria essa portaria e quando estabelece o tal passaporte, diz o seguinte, quem não estiver vacinado
vai ter que cumprir a tal da autoquarentena, foi até a expressão usada aí pelo diretor da Anvisa. Essa autoquarentena não é lá essas coisas, né? É uma quarentena de apenas 5 dias, né? Quando a gente sabe que o vírus pode demorar até 2 semanas, né, para se manifestar no corpo de uma pessoa, para dar sinais de existência no corpo de uma pessoa. É a pessoa que vai definir o local onde que vai fazer a quarentena, pode ser no seu destino final, a portaria fala em destino final, ou seja, o sujeito pode desembarcar em Guarulhos e pegar um carro, pegar um ônibus e ir lá para Bauru, e nesse caminho ele está seguindo até chegar ao seu destino final. Então, a vigilância não é lá essas coisas. Seria melhor uma quarentena como a adotada em outros países, uma quarentena rígida, né? No Reino Unido a pessoa tinha que ficar no hotel, a pessoa vacinada tinha que ficar aí 10 dias num hotel designado pelo governo e a pessoa que pagava o hotel. Mas só o fato de existir essa portaria, essa determinação de auto-quarentena, já vai assustar muita gente. Não, sabe, vou lá para o Brasil, tem que ficar 5 dias trancado, com risco de arrumar problema, melhor tomar a vacina. Então, enfim, apesar de toda essa retórica, o presidente acabou cedendo. Na prática, o Brasil passou a exigir um passaporte de vacina. Tem uma janelinha? Tem, mas quando a gente se coloca no lugar de um estrangeiro, né, eu não iria para um país disposto a desafiar essa ordem de quarentena por 5 dias. Eu acho que ninguém fará isso, porque é meio arriscado, a pessoa fica sempre em dúvida. Enfim, o governo cedeu, apesar aí de toda a bronca do presidente. Lica, na sua avaliação, todos os aeroportos do Brasil estão preparados para seguir essas novas regras? Até a portaria fala, responsabiliza companhias aéreas na hora do embarque, que é o padrão internacional. Né? Na hora do embarque, na hora do check-in, né, que a gente vai ali pegar o cartão de embarque, na hora que vai despachar a bagagem, a companhia aérea exige essa documentação, caso contrário ela pode ser punida. Então isso é um problema. Agora, não é nem a questão dos aeroportos, porque ele cumpre, ele chega no Brasil e ele diz, olha, ele faz aquela declaração, diz, olha, não me vacinei, mas vou cumprir a autoquarentena. Ok, ele assina lá um documento, diz onde é que ele vai ficar. A questão não é nem tanto o controle do aeroporto, né? No aeroporto, que qualquer pessoa que chega ao Brasil tem lá passaporte conferido, essas coisas. O diabo vai ser o controle dessa pessoa na sua autoquarentena. Como é que o governo vai controlar se a pessoa que foi para Bauru ou aqui alugou um apartamento ou foi para a casa de um parente aqui no Brasil, como é que o governo vai controlar? Vai controlar mesmo? Se a pessoa não saiu para tomar um chopp, dar uma volta na praia, aí vai telefonar para ela, quase não tem mais telefone fixo, aí você liga para o telefone, a pessoa está na praia e diz, não, estou em casa. Então, assim, é um controle muito frouxo, né? A perspectiva de controle disso, depois do aeroporto, é meio frouxa, mas aquela história. A tendência é que o turista prefira respeitar para não ter problema. Vamos torcer pelo bom senso. Muito obrigada, Molica, por mais um dia. Ok. Bom fim de semana para todo mundo, né? É verdade, um bom dia para você, um bom fim de semana. Muriel, já até esqueci que era sexta-feira, que coisa boa. Sextou, Molica, bom fim de semana para você também. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.